Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui nos estúdios da Rádio Nazareno para mais um programa, o programa O Momento da Palavra, que vai ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira e todos os dias com um pastor, um apresentador aqui, apresentando das 8 às 9 horas. E eu fiquei com a sexta-feira, pastor Gesiel Silva Costa, pastor do setor Governador Fragelli. Ficamos a cargo deste programa na sexta-feira. O programa Momento da Palavra, ele tem o objetivo de, pela manhã, trazer uma explicação de um texto da palavra e comentarmos juntamente com os nossos convidados, nossos amigos que acompanham a rádio através do Instagram, do Facebook, do YouTube. Então você pode acessar, pode até ver os estúdios aqui através do Facebook Nazareno Cuiabá. E comigo está aqui o evangelista irmão Wesley Rodolfo, que já faz parte, já é um parceiro aqui do programa O Momento da Palavra. E na técnica está o Wesley, sempre melhorando a audição, a audiência, para que os nossos ouvintes tenham uma boa qualidade na programação. Parceiro irmão Wesley. Paz do Senhor, pastor Gesiel, a paz do Senhor, demais ouvintes da Rádio Nazarena, do programa O Momento da Palavra. Paz do Senhor também, Wesley, que está na mesa do áudio ali. Deus em Cristo continue abençoando a todos. E hoje, dando continuidade, pastor Gesiel, ao nosso estudo, que estamos fazendo nessas últimas sextas-feiras com relação à escatologia. Hoje pretendemos falar sobre o período tribulacional e a volta triunfal de Cristo. E a volta triunfal de Cristo, né? Maravilha, rapaz. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, irmão Wesley, nós precisamos dizer para os nossos amigos ouvintes que o programa O Momento da Palavra está completando aí 2 anos. Vamos ver com o Wesley aí como é que a gente faz para sortear aí alguns brindes, né, Wesley? Exatamente. Para os nossos ouvintes aí. 2 anos já? 2 anos, né? Quando eu cheguei ali no setor Guanabara, eu comecei o programa, né? Sim. Aí ficamos ali 1 ano e mudamos para o Governador Fragelli. E no Governador Fragelli já vai fazer 1 ano também que estou lá. Então já vai para... Em dezembro. Dezembro, né? Dezembro já vai para 1 ano. Então, 2 anos de programa no ar, todas as sextas-feiras. Exatamente. E nessas últimas edições do programa, nós estamos falando sobre o assunto da escatologia, que escatologia é uma palavra grega que significa coisas futuras, coisas vindouras, coisas por vir, né? Traduzida do grego. E as coisas futuras que nós acreditamos são a esperança, aquilo que a Bíblia relata, como por exemplo os sinais da volta de Cristo, que são proféticos, está registrado na Bíblia, estão cumprindo na nossa atualidade. O arrebatamento da igreja, que pode acontecer porque acreditamos que é iminente. O tribunal de Cristo, que é o galardão de todos aqueles que forem arrebatados. Falamos também da ressurreição dos que morreram em Cristo, que serão arrebatados juntamente conosco. As bodas do Cordeiro, que é a festa de casamento do noivo com a noiva. Acreditamos que a igreja é apresentada como a noiva de Cristo por causa da pureza, da santidade. E Cristo é o noivo que casará com a noiva, quer dizer, o encontro da igreja com Cristo, a união eterna ali no descanso eterno nos céus. Então, enquanto esses elementos acontecem aí no céu, o arrebatamento, o tribunal e as bodas do Cordeiro, aqui na terra desencadeia também uma série de outros acontecimentos, que é o que nós pretendemos começar a falar hoje, né? Exatamente. Como falamos, né, no programa passado sobre as bodas do Cordeiro, né? Sim. A gente falou sobre o Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, que são acontecimentos lá nas regiões, né, celestiais, enfim. E aqui na Terra estará acontecendo algumas coisas também que chamamos de grande tribulação, né? E aí a gente sabe das divergências que há, né, pastor? Que inclusive tem ouvintes que já nos questionaram com relação a isso. Já. Então, a gente respeita todas as visões e a gente pode até comentar sobre elas aqui, sempre afirmando qual é a nossa posição com relação a isso, né? Eu quero ler então, pastor, para a gente começar, um texto sagrado que está em Mateus 24, versos 21 e 22. Tem Apocalipse também, mas eu quero ler esses 2 versículos aqui
para a partir daqui a gente então entrar no nosso assunto. Mateus capítulo 24, versos 21 e 22, que diz assim: Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Vamos ler também Apocalipse 7, para que a gente possa fechar aqui esse pensamento, utilizando a própria Escritura. Apocalipse 7, verso 13 e 14 diz assim: E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Sim. Pois bem, primeiro fato que a gente vê aqui, principalmente acompanhando o que Mateus disse, ou que Mateus escreveu, que o Senhor Jesus Cristo disse no capítulo 24, é porque é que esse tempo será um tempo como jamais visto, né? Um tempo de aflição, um tempo de tribulação que não se compara a nenhum outro tempo, né? Que a Terra, que os seres humanos já vivenciaram. E por que falamos disso, né? Falamos disso porque nós já passamos por períodos bem tenebrosos, né? Com as guerras, com, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que foi dentro de um fato histórico bem recente, e foram períodos, né, que foram tenebrosos para a história da humanidade como um todo, muito embora estivesse ali sendo uma guerra que foi instaurada contra uma raça, mas toda a humanidade pôde sentir, né, como que esses eventos foram de alguma forma bem tenebrosos. Esses eventos aqui da grande tribulação, Mateus escreve que o Senhor Jesus Cristo disse que será um tempo jamais visto, uma aflição muito grande que não pode ser comparada com nenhum outro tempo. Então, esse será o período da história humana onde é conhecido na Bíblia também como o grande dia da ira, né, do nosso Deus, que tem até a expressão lá no Apocalipse, né, que é o derramar da ira de Deus, que inclusive dos 22 capítulos de Apocalipse, 13 deles são destinados, né, a falar desse período que haverá aí sobre a terra. E a pergunta nesse período de grande tribulação e aflição, né, a igreja estará aqui, participará destes eventos, ou ela estará no céu? Nós estamos seguindo aqui a cronologia apocalíptica a partir do ponto de vista dos salvos, né? Então a gente já falou que os salvos estarão nas bodas do Cordeiro, passando primeiro, né, evidentemente, pelo tribunal de Cristo, e depois nas bodas do Cordeiro. Mas é importante a gente ressaltar o nosso ponto e a nossa visão e também deixar claro, né, por que nós acreditamos que a igreja não estará presente na grande tribulação. Não é verdade? Sim. E como nós afirmamos isso, queríamos começar primeiro falando, né, sobre o que é a grande tribulação. Nós temos um dicionário de profecia bíblica e ele diz o seguinte: a grande tribulação é o período de aflição e angústias incomuns que terá início após o arrebatamento da igreja. Deus, o justo juiz, estará enviando sobre o mundo o seu juízo, ou seja, será um dia de juízo de Deus. Há dois acontecimentos lá no Antigo Testamento, pastor, que alguns dizem que prefiguram esse período, que foram dias em que o Senhor demandou juízo sobre a face da terra ou sobre algum povo, que é o período de Noé e o período de Jó. O que desencadeou o dilúvio foi quando Noé entrou na arca com a sua família, ou seja, eles foram livres do juízo, né? do castigo lá. Exatamente. Né? E o outro período é quando Ló, né, sai com a sua família lá de Sodoma e Gomorra, e aí então o juízo de Deus viria sobre aquela cidade. E é importante o diálogo que Abraão tem com Deus, né?
o juízo de Deus viria sobre justos e injustos? E aí Deus responde para ele, né? Que não. Então, claro que essas são prefigurações, que não são afirmações exatas, mas que a gente pode comparar. Aqui, por exemplo, nós temos que esse será o dia da ira do grande Deus. E o que nós temos no Novo Testamento, entre outras passagens, é aquela que Paulo diz que Deus nos salvará da ira futura, que compreende, evidentemente, não só o período tribulacional, mas também, né, todo o processo condenatório que vem depois disso. Mas se Deus vai nos livrar da ira futura, e esse é um período de ira, acreditamos nós então que a igreja não estará aqui. Estará do período durante a grande tribulação, né? É igual você disse a princípio, algumas pessoas até comentaram, dizendo assim que não existe arrebatamento secreto, está errado este ensinamento, mas é porque eles estão olhando um outro ponto de interpretação. Nós, da Assembleia de Deus, seguimos a linha da interpretação pentecostal, arrebatamento iminente, e também somos pré-tribulacionistas, acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação, somos sabedores que há outras interpretações dizendo que existem os mid-tribulacionistas, que a igreja entrará até na metade da grande tribulação, será salva no meio da grande tribulação. E outras denominações e interpretações também versam que a igreja passará pela grande tribulação, não será livre dela. No nosso entendimento, na nossa interpretação, acreditamos que a igreja ela não estará passando pela grande tribulação. Talvez o princípio de dores ali, né? Os primeiros momentos ali, antes que venha a grande tribulação, porque alguns estudiosos eles falam que a grande tribulação mesmo ela começa na metade da semana. Mas que a tribulação começa a partir do momento do arrebatamento da igreja. Agora, há muitos relatos bíblicos, entre esses que você citou aí do Antigo Testamento, que está falando de um outro assunto, mas todavia tem fundamento, porque Deus ele não condena o justo com o ímpio, e então traz essa fundamentação aí de justiça divina, né? Exato. Mas também há outros versículos da Bíblia que fala da grande tribulação como a ira vindoura, a ira futura, a grande tribulação, o grande dia, o dia da ira, dia da vingança, dia do Senhor. São tudo termos que a Bíblia denota para falar desse período de angústia, a angústia de Jacó, e dentre outras. Agora, algumas pessoas têm pego a palavra tribulação no grego e tem dito que tribulação ela não tem diferença na sua tradução. Tribulação é tribulação. Mas a Bíblia ela faz um adendo ali, quando ela denota, lógico que nós sabemos que o que é tribulação? Esses períodos de angústia, como você citou vários períodos aí, dentre eles nós passamos por uma tribulação mundial aí, que foi aí o Covid-19, foi um período de angústia, um período de tribulação para as pessoas. Mas o que a Bíblia apresenta de tribulação, ela diz assim, uma angústia, uma tribulação, qual nunca houve. Exatamente. Então quer dizer, é algo que é específico, não houve. Exato. A gente não pode dizer, como alguns estão interpretando aí, quer dizer, eles podem dizer, né, porque eles acreditam assim. Mas no nosso ponto de vista, nós não dizemos que a tribulação hoje que nós estamos passando já é o período da grande tribulação, como alguns dizem. Não, nós já estamos vivendo o período da grande tribulação. A igreja já está passando por esse período do Apocalipse. Por quê? Porque nós passamos por tribulação financeira, tribulação no momento espiritual, no casamento, emprego, desemprego, na saúde. Então já é a grande tribulação. Eles interpretam como que já estivéssemos passando por isso. E há outros que já estão interpretando que nós já estamos no período do milênio. Cristo já reina. Porque ele reina no teu coração, ele nunca deixou de reinar, já é o milênio. O milênio ele é simbólico, etc. A gente sabe dessas interpretações. Pode ficar tranquilo que a gente não é ignorante em relação às demais interpretações que há.
Agora, nós estamos focando naquilo que cremos e Sim. estamos falando para o nosso público, nossos irmãos que estão em sintonia, e talvez em outro momento a gente possa até discutir, irmão. Exato. Por causa da exiguidade do tempo, não dá pra gente entrar em detalhes com todas elas. As outras interpretações, né? E nós respeitamos, né, pastor, todas elas, porque sabemos que eles têm o seu devido embasamento para crer assim. Nós nos posicionamos dessa forma. E a gente ressalta aqui que quando a gente fala, por exemplo, que a igreja não passará pela grande tribulação, nós não estamos dizendo, né, o prédio, a parede que recebe o nome igreja. A gente está falando da comunidade cristã que podemos dizer que é a igreja invisível do Senhor. Invisível não é que ela não é vista, né? Sim. É que são membros que fazem parte dessa igreja e ela está espalhada pelo mundo todo, né? Então, essa igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o corpo místico do Senhor, ela, na nossa visão, não passará pela grande tribulação. Agora, crer dessa forma ou de outra forma não será determinante para subir ou não subir no arrebatamento da igreja, né? Exato. Isso daqui não é algo em que como se nós crêssemos que só vai participar dos eventos celestiais quem crê dessa forma. Nós não somos, nós não pensamos assim. Alguém até fez uma alegoria, pastor. Eu não me lembro o nome do pastor agora, mas eu ouvi. Ele disse que é como o leite com o café, né? Tem gente que gosta de primeiro colocar o café e depois o leite. Esse é o pré-lácteo. Aí tem aquele que coloca primeiro o leite e depois o café. Esse é o pós-lácteo. E tem aquele que coloca o café e o leite junto. Esse é o médio lácteo. E aí, só que no final de tudo que se tem é o leite com café, né? Mistura de então, qualquer forma. A forma como se crê nesses eventos escatológicos não são determinantes para que a gente possa definir quem vai para lá ou para cá. Posições teológicas que cada grupo tem. Sustentamos essa ideia e temos a nossa base bíblica para tal. Para nós, somos e defendemos que a igreja não passará pela grande tribulação. E é bom que se diga também que isso não é algo novo, né? Porque tem gente que diz que isso é coisa que foi através de uma visão de uma menina de 15 anos, e aí que depois John Nelson Darby sistematizou isso daí. Não, essa é uma visão bíblica. Nós não tiramos ela da experiência espiritual ou visual de ninguém. Está pautada nas escrituras, com esses textos que nós já citamos aí e outros mais, né? Que poderíamos falar. Algumas pessoas acham que a doutrina do arrebatamento da igreja criada por John Darby Davis, né? Isso. Então que John Darby que inventou isso e agora os pentecostais acreditam nisso. Não. A gente pega o texto da própria Bíblia. Paulo acreditava que seria arrebatado naqueles dias. Pedro também, né? Eles estão inclusos no arrebatamento. Quando ele fala, e nós, os que estivermos vivos, Paulo está escrevendo para os irmãos de Corinto. Então ele achava que seria arrebatado vivo. Eles esperavam a Cristo naquele momento, naquele período deles ali. E achavam que não morreriam, seriam arrebatados vivos. E Paulo fala isso tanto para os coríntios quanto para os irmãos de Tessalônica, quando eles escrevem 2 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo serão arrebatados. E depois nós, ele fala nós, isso, os que estivermos vivos. Se ele soubesse que morreria e seria um dos que seria arrebatados, né? Seriam ressuscitados e arrebatados, ele dizia assim, e depois nós, os mortos, que vamos morrer, vamos ser arrebatados. Mas ele se inclui nos vivos, e nós os que estivemos vivos. Por que isso? Porque ele achava que seria arrebatado naquele período. Exato. Então essa ideia é neotestamentária, já é de Paulo, já é de Pedro. E isso perdurou durante a igreja. John Darby Davis simplesmente sistematizou. Exatamente. Ele faz uma divisão ali entre o que é o arrebatamento e o que é a volta gloriosa. Fez o sistema, mas assim, ele não inventou a roda, né? E até porque, quando a gente olha, por exemplo, ficaria até... a
gente respeita, né? Mais uma vez a gente vai ressaltar isso aqui, mas a Bíblia diz lá, em Tessalonicenses mesmo, que a gente será arrebatado a encontrar o Senhor nos ares. Nós encontraremos eles nos ares. A segunda vida triunfal, que inclusive põe fim à grande tribulação, que é esse período que nós estamos falando aqui agora, ela será finalizada com a volta do Senhor Jesus Cristo, triunfal, né? E ali todo olho o verá. A Bíblia fala que primeiro, nós os que ficarmos vivos e com os mortos que foram ressuscitados também, que morreram em Cristo, eles encontrarão o Senhor nos ares, né? Sim. Encontrar nos ares para depois descer, né? Então a gente percebe que há um período, né, ali, que aí então, na segunda vinda, e esse período de grande tribulação, ele é principalmente um tratamento, né, que Deus dará com Israel, né? E aí ele vem inclusive para salvá-lo, né? Depois ali, quando todas as nações estiverem congregadas contra Israel para destruí-lo, para pressioná-lo, o Senhor Jesus Cristo então diz, e aí eles crerão, né, que ele é o Messias. Mas primeiramente a igreja será arrebatada para encontrar o Senhor nos ares. E ainda falando da tribulação, a tribulação é o período, como você disse, é o período de vingança, é o período de justiça. O Apocalipse fala das taças da ira, né? E por que Deus estaria irado com a igreja? Por que veria justiça contra a igreja? Por que Deus se vingaria da igreja se a igreja passará pela grande tribulação? Nesse caso, é uma interrogação. Se o texto da Bíblia diz assim, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Exatamente. Para a igreja não há nenhuma condenação. Os nossos pecados foram perdoados. Nós somos feitos nova criatura. Paulo disse que nós fomos reconciliados com Deus. E então agora nós estamos em comunhão com Deus. E por que a igreja passaria por esse período de vingança, de julgamento, de ira, de taças de justiça? Então, não procede, né? Eu acho que a igreja ela vai ser arrebatada. E agora os ímpios, sim, quem está em pecado, quem errou, tem que pagar pelo seu erro, né? Eu vou ser arrebatado, agora quem quiser ficar... Nós aguardamos o arrebatamento, esperamos o arrebatamento da igreja do Senhor. Exatamente. Nos próximos programas, irmão Wesley, nós vamos falar de fato sobre os versículos, né, de Apocalipse que tratam da grande tribulação, né? Sim. Exatamente. E aqui ainda tratando, né, acerca da grande tribulação, se a igreja não vai participar, né, quem participará? Quem participará da grande tribulação, né? Na verdade, como a gente disse, que nós dissemos, né, que é um período de tratamento com Israel, mas também que é algo que virá sobre todo o mundo, né? Então, a igreja dos habitantes da terra e os que morreram em Cristo, né, são aqueles que não participarão destes eventos, segundo a nossa visão pré-tribulacionista. E haverá aqui a manifestação, né, do homem do pecado, que é o anticristo. É bom ressaltar que o espírito do anticristo ele já opera no mundo, né? João disse sobre isso. Ele já opera aqui, porém ele ainda não incorporou-se, né, como o homem do pecado, como aquele que virá aparentemente apresentando soluções a priori, e aí depois então ele quebrará esse acordo de paz, principalmente com Israel, né? Mas haverá essa manifestação do anticristo. A Bíblia diz que há um só que agora o resiste até que ele seja manifesto, né? E ali já não será em forma ou como influência espiritual, como já opera aqui no nosso mundo hoje, mas ele propriamente incorporado como que sendo um líder mundial, como aquele que fará um governo único, né? Que terá ajuda aí também do falso profeta, porque ele trabalhará politicamente e também religiosamente, né? E religiosamente quem vai assumir essas questões será o falso profeta. E aí haverá sinais, haverá milagres, né, que acontecerão nesse período, que enganarão a muitos, né? Não muito diferente de hoje, como há falsos sinais que enganam as pessoas, nesse período haverá também. Claro que a intensidade será maior. Como o ser humano é imediatista,
eles trarão soluções imediatas, visíveis, rápidas, onde todos imaginarão que de fato chegou o governo ideal, né, para assumir a terra, para que então haja aí de fato uma paz. Esse acordo de paz será quebrado, né, depois dos 3 anos e meio que nós denominamos como falsa paz. Mas ele estará aqui então imperando, né? O Senhor disse acho que na nossa primeira sexta-feira que aqui tivemos falando sobre escatologia, o Senhor falou sobre a plataforma que já está sendo montada para ele, né? Sim. E quando a gente observa o que acontece no mundo hoje, de fato, a plataforma para o anticristo ela já está sendo montada. O pastor Marcos Guimarães, no seminário de escola bíblica dominical aqui, ele falou como que nós, nesse período, né, de pandemia, nos deixamos ser levados tão facilmente, né, com pessoas que cercearam a nossa liberdade e outras coisas mais. Mas o que me chamou a atenção no escrito e na fala do pastor Marcos Guimarães é que ele disse que o anticristo não terá dificuldade nenhuma, né, para implantar a sua forma de governo, e isso já ficou provado na história e até em períodos mais recentes, como esse da pandemia que nós enfrentamos aí. Porque logo após o arrebatamento da igreja, a gente percebe que o anticristo ele se manifestará. Agora, nós fazemos a leitura que a Bíblia diz, né, que o espírito do anticristo já opera no mundo. O espírito do anticristo já opera no mundo. Quer dizer, o que é isso? O que Paulo está querendo dizer? O espírito do anticristo já opera no mundo. Está falando da plataforma, dos acontecimentos que são encaminhados, que vai fazer com que ele tome esse governo, que ele assuma, que ele se manifeste de uma forma mais clara. E tudo aquilo que a Bíblia está dizendo que aconteceria nos últimos dias, estão se encaminhando e acontecendo da forma que ela disse, né? A gente vê o esfriamento espiritual, a gente vê a questão da multiplicidade de religião, a multiplicidade do pecado, da imoralidade, a família perdendo valor, as prioridades da vida das pessoas perdendo valor, e uma série de outras coisas que a gente tem que ficar percebido sobre isso, né? A questão da peste, a questão da guerra. Cada vez mais as pestes acontecem. É uma peste nova. Antigamente, em 1988, era SIDA-AIDS, que era uma doença que chamou a atenção do mundo, não tem cura e etc. e tal. E logo quando eles começaram a pesquisar vacinas sobre a SIDA-AIDS, surgiu o Ebola. Aí já era mais grave, era mais rápido a morte e as vacinas não chegavam. E daí uma série de coisas foram acontecendo. Por último aí, tá aí, depois veio a H1N1, a gripe do frango, a gripe do porco, e veio desencadeando várias, uma atrás da outra. São acontecimentos que a Bíblia mostra, falando da peste, falando da guerra. Antigamente se falava da Primeira Guerra Mundial, da Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial. Mas essas guerras que acontecem localizadas no Oriente, ou agora esses últimos acontecimentos, já mataram muito mais do que a Primeira Guerra Mundial. Você pega assim, a estatística de quantas pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial e veja agora essas guerras que acontecem no Oriente, quantas pessoas já morreram, muito mais. Então, quer dizer, a intensidade dos acontecimentos, dos sinais, cada vez estão aumentando. Sempre houve guerra, sempre, mas não tão quanto nesses últimos dias. Sempre houve fome. Abraão foi a Gerar, numa cidade no Egito, por causa da fome. Agora, a fome hoje ela é muito mais abrangente do que aquele período. As pestes, uma atrás da outra. Antes das pessoas descobrirem uma vacina, já existem tantas outras doenças que não dá tempo as pessoas pesquisarem. O que é isso? Os acontecimentos sendo intenso para que o arrebatamento aconteça. E a plataforma do anticristo está sendo montada nesse aspecto aí, né? Quando a gente estuda ali a profecia bíblica de Daniel, a questão ali dos pés, parte barro, parte ferro, está dizendo desse aspecto democrático, aspecto ditatorial, a ditadura misturada com a democracia. E estamos vendo isto hoje. E outro ponto que nós precisamos estar atento, irmão Wesley, é quando as pessoas dizem assim, o mundo precisa de um líder mundial.
para que ele possa atuar na política mundial, para que ele equilibre a política mundial. Isso é um clamor já pelo anticristo, né? É um clamor pelo anticristo. Recentemente até as pessoas aqui do Brasil, aí, as lideranças políticas estavam clamando, vamos criar uma moeda única para poder a gente, na América Latina, essa moeda única também já é um clamor pela aparência de um líder político mundial que é o anticristo. Palco sendo montado. Né? Palco sendo montado já para ele montar. E eu concordo com aquilo que o pastor Marcos Guimarães disse. Ele não terá dificuldade de dominar. Aí não terá dificuldade de ser aceito. As pessoas aceitarão ele. É como se fosse bem-vindo. Bem-vindo. É você mesmo que nós estávamos esperando. Exatamente. Tudo já está sendo montado e preparado para isso, né? E muito embora a gente se impressiona com a facilidade que os humanos o receberão, todavia a gente entende, né, que as Escrituras, como o senhor já bem disse aí, ela tem dado os seus alertas e os seus sinais, né? É fato que esse anticristo ele vai aqui operar e, como eu disse, ele vai trazer soluções para exatamente essas mazelas que nós temos, né, pastor? Que é a peste, sim, a fome, né? A fome que se instala pelo mundo todo. Ele vai apresentar uma solução rápida e aparentemente será uma solução de sorte que ninguém terá dificuldades para aclamá-lo, né? Como o rei mundial. E até o próprio Israel o considerar como o Messias, né? Porque ele fará um acordo de paz com Israel, e aí nesse acordo de paz Israel evidentemente terá algum privilégio como centro do mundo, pois ele sentará no trono de Deus, e para muitos esse trono ali é a própria Jerusalém, né? Que é a sede religiosa que será também nesse período. E dali então ele governará, e depois ele quebrará esse acordo. Aqueles que pareciam ser a solução, Israel, depois para ele será o problema. Aí a perseguição começará, né? Mas ele dominará e ele terá habilidades políticas, ele terá muitas habilidades para resolver problemas imediatos, problemas esses que a humanidade vem sofrendo ao longo dos anos, e aí então ele trará essa solução ou aparente solução para que então ele seja de fato aclamado aí como um grande rei. Mas ele não fará isso sozinho, como dissemos. Ele vai participar também, e vai ser uma das lideranças desse período, o falso profeta, né? Que fará alguns sinais. A Bíblia fala sobre o falso profeta, e esse falso profeta, ele juntamente com o diabo, né, e o anticristo, que eles vão estar aqui imperando na terra, vão formar a chamada trindade satânica, que dominará o mundo após o arrebatamento da igreja. O governo do anticristo prevalecerá por 3 anos e meio, pois depois virá a vitória final de Cristo sobre todos os reinos e poderes malignos. O falso profeta então estará junto aí. E percebam como eles tentam, né, sempre imitar a Deus, né? Tem a trindade divina, né, que é a trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui é como alguns denominam da trindade satânica, que é o Satanás mesmo, o próprio diabo, o anticristo e o falso profeta, que será esse império do mal. O que é acalentador para nós, o que nos traz segurança, é saber que, muito embora eles vão aqui governar de forma maldosa, como a Bíblia denomina ele como um homem do pecado, e o pecado tem também essa questão que é determinantemente mal, ele vai dominar sobre esse sistema maléfico. Nós sabemos que a vitória final ela será de Cristo Jesus, e isso se dará no final, né, do período da grande tribulação, e o falso profeta e o anticristo, enfim, eles receberão o julgamento e a condenação merecida. Então, muito embora eles demonstrarão poder, todo poderoso é só o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, que virá aí a nos resgatar. Sim, de fato. E
sobre esse período da grande tribulação, né? Depois nós falaremos sobre a questão dos selos, os 7 selos, simbolismos, as taças, as trombetas, né? Que estão relacionadas no Apocalipse, para que a gente tenha um vislumbre, um entendimento de qual é o significado bíblico dos selos, do desatar dos selos, do derramar das taças, do tocar das trombetas. Mas eu acredito que antes desses acontecimentos, antes de propriamente dos selos, das taças e das trombetas, seria necessário a gente falar do anticristo, porque a manifestação dele será logo após o arrebatamento da igreja. A igreja sendo arrebatada, ele se manifesta com sua proposta, se manifesta com seu plano de governo, seja o governo econômico, o governo religioso, e então para implantar o seu governo, né, como a Bíblia diz. E a gente precisa analisar pelas leis da Bíblia como que será o governo do anticristo. O que Paulo ele fala a respeito dos últimos dias, e nós já estamos vivendo esses últimos dias. Quando o escritor aos Hebreus escreveu, no capítulo 1, verso 1, ele disse assim: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então os últimos dias começam pelo Filho. Nós já estamos aí a 2022 dos últimos dias que o Filho veio. Então já estamos aí findando aí, caminhando há mais de 2000 anos pelos últimos dias. E agora o que Paulo escreve na sua carta a Timóteo, no capítulo 4, para Timóteo, dizendo assim, que o Espírito diz expressamente, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Então não pense, irmão, que os últimos dias será tempo de melhorias, como as pessoas estão dizendo. Como muitos jornalistas, muitos economistas, muitas pessoas dizendo, nos últimos dias vai melhorar, a economia vai melhorar, o emprego vai melhorar, a situação do mundo. Não vai, não. A Bíblia diz assim, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, homens amantes de si mesmos, homens irreconciliáveis, iracundos, sem afeto natural, entendeu? Então, quer dizer, a coisa tende a piorar para a situação mundial, porque quando o caos vier, aí é que o anticristo achará esse momento para depois resolver a situação, para dizer que ele é a pessoa indicada para resolver as questões econômicas, as questões sociais, as questões espirituais. Agora, a igreja, ela, claro que ela sempre é abençoada, preservada por Deus, porque ela está sob a proteção divina. A igreja, ela não espera uma melhora do governo, ela não está embasada a sua esperança no governo. Apesar de a gente fazer parte do governo e torcer para que as coisas derem certo, a gente não é pessimista, né? Não está dizendo aqui que tudo vai. Não, apesar da gente ser uma sociedade, a igreja está inserida dentro da sociedade. Nós, como cidadãos brasileiros, cidadãos, torcemos para que as coisas andem bem, para que os governos, as lideranças acertem a mão. Agora, a esperança nossa não está na saúde, não está na economia, não está no governo. A esperança está em Deus. Nós aguardamos Jesus ainda. Estamos aguardando o arrebatamento da igreja, apesar de continuarmos estudando, trabalhando, votando, cumprindo os nossos direitos e deveres como cidadãos, mas enquanto praticamos isso, aguardamos a volta de Cristo. Temos ciência que é a volta de Cristo que vai abençoar a volta da igreja.